should just maintain awareness of being a master bestower. Om Shanti. Ser feliz significa ser livre de todos os tipos de perguntas. Prasnachit. Eles não vão ter nenhuma pergunta, eles serão felizes. Por quê? Como? Quando? Todas essas perguntas vão terminar. Então, vocês se tornaram felizes ou vocês às vezes têm algumas perguntas? O que é isso? Por que isso é assim? Como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Essas questões surgem na sua mente ou através de outros? Vocês são uma personificação de questões ou uma personificação de felicidade? Algumas vezes vocês são personificações de perguntas e algumas vezes são personificações de contentamento. O que são vocês? Normalmente, isso é lembrado como nada, é lembrado que nada está faltando na loja de tesouros dos Brahmis. De quem é esse louvor? Quais Brahmis têm esse louvor? Isso pertence a você? Ou aqueles que estão ainda para vir? Vocês são aqueles. Então, quando há falta de aquisição, essa falta de aquisição é a razão para descontentamento. Olhem para a sua própria experiência. Quando a sua mente está descontente, qual é a razão para isso? É porque você sente uma falta de algo ou outro que você se sente descontente. Esse é o louvor de que nada está faltando. Há o louvor de que nada está faltando. É esse louvor do tempo presente ou da época da destruição? Vocês vão se tornar completos na época da destruição? Ou vocês vão se tornar completos agora? Tchau. Aqueles de vocês que pensam que vocês permanecem constantemente satisfeitos, que não importa o que haja na relação entre vocês e outros, vocês não têm nenhuma pergunta. Que vocês estão sempre contentes. Quantos de vocês, almas contentes, haveriam? Haveriam muitas. Que vocês são sempre contentes. Atya, aqueles que pensam que estão sempre contentes, não importa o quanto Maya faça vocês flutuarem, vocês não flutuarão, mas vocês farão Maya flutuar. Que Maya vai saudar vocês, que vocês são Angadi, que Maya será derrotada e vocês serão vitoriosos. Aqueles que são assim, levantem suas mãos. Sempre lembrem-se da palavra constantemente. Vocês não são aqueles de às vezes. Há muitos poucos de vocês. Há muitos poucos entre multimilhões. No entanto, há perguntas. Não há?
A questão deveria ser removida do seu dicionário. A pergunta deveria ser removida do seu dicionário. Não deixem que haja nenhuma flutuação. Quando você usa um computador, isso acontece, não acontece? Quando você usa o computador do seu intelecto, deveria ser sempre capaz de colocar um ponto final. Deixem os símbolos de uma pergunta e uma exclamação terminarem. Isso é conhecido como ser constantemente feliz. Ele estava mesmo pronto para massagear os pés dos filhos. Ele sempre sentiu que os filhos estavam na frente dele e poderiam dar melhores palestras do que ele poderia. Ele nunca colocou ele primeiro. Ele sempre colocou os filhos primeiro. Ele sempre deixou eles irem primeiro e considerou eles como sêniores. Que ele fez isso, ele nunca se colocou para baixo, mas na verdade tornou-se ainda mais elevado. Isso é conhecido como ser número um servidor digno. Dar respeito a outros e manter-se humilde é um sinal de ter perdão por outros, misericórdia por outros. Essa forma de constantemente doar se torna uma forma de receber por todo o tempo. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today is day 24. Shanti, bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia 24, com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde. Construa o novo mundo. Tópico de hoje, constantemente doar é uma forma de receber por todo o tempo. Vamos ouvir agora a Mohini Didi. Om Shanti. Everyone okay? Shanti, todos estão bem? Os bons votos de todo mundo são as asas para o anjo. E nós temos asas, certo? Então foi os bons votos de todos e o amor que tornou tudo muito fácil. Quando o Baba fala conosco, nós ouvimos com muito cuidado, mas ao mesmo tempo nós vamos internamente e vemos o que Baba está nos dizendo. Eu tenho perguntas ou eu estou sempre feliz? É somente quando há algo faltando que há falta de contentamento.
Então, comecem a pensar sobre todas as aquisições de Baba. and being content. Estejam contentes. So we have to find answers. Então, nós temos que One point which had stayed with me, nós temos que and I'm trying not only to use it, estar conosco, try to mas eu tenho practice que in that way. usar isso e tentar testemunhar desta forma. Game is being played, but Os often jogos many têm times sido we jogados think that e Maya muitas vezes Baba diz que Maia interfere. vai What that interferir. means, even if you Isso significa que mesmo que você situation is dê o que a situação está problem is to Baba, está acontecendo, ou os problemas que você der tudo some para a thoughts Baba, do come, de um modo and sutil, that's Maya. os pensamentos vêm e Maia vem Fear might come, também. Então, o medo concerns pode might vir, be there, preocupações podem estar lá very, very subtly. de forma muito sutil. So, for me, when I'm Então, listening to Baba, para mim, quando eu estou ouvindo I Baba, observe myself, eu sempre me observo. am I light and happy, Eu estou feliz e leve, pleasant, very pleasant, and muito relaxing, contente e the mood also very pleasant. o humor também muito agradável. It's kind of carefree. Em outras palavras, é estar despreocupado. So we use all the points of knowledge. Então, nós usamos todos os pontos de conhecimento com a tarefa de Baba Baba who's responsible. e, e a gente usa tudo isso como o máximo possível, Little burden. mas ainda assim a gente carrega um pouco de fardo. So it's a very good point Então, é um ponto muito bom that we have to practice que and nós temos que praticar e Baba is unlimited like ocean. Baba é ilimitado como oceano, certo? So he always Então, gives ele us sempre nos dá Shiva Baba. Then Brahma as Baba, orientações de Master Shiv Ocean. Baba, e Shiv Baba também é o Master Oceano. Day and night, Dia e noite, Baba is saying giving is taking Baba está forever. dizendo, doar é tomar para Only sempre. when you are forever. É somente quando você está para sempre que você pode receber, Sun shines, como o clouds brilho stop solar. giving. As nuvens vêm na frente, That sun stops giving light. mas o sol não para de dar luz, mas ele está coberto com There is sun, nuvens. and you Então put há it o at the sol entrance of your room, there won't be e any você sun. coloca, The sun se has você its colocar uma own. cortina, não haverá sol, mas o sol, So with o, us, o like, sol não para de if doar. someone is Então, not então, showing se alguém não estiver acknowledgement or mostrando that they are conhecimento receiving, ou que ele I esteja say that recebendo alguma coisa, I shouldn't think eu of digo, them. ok, I shouldn't give good wishes to them. eu deveria dar bons votos para esta pessoa. But if that is what I am, the Mas se embodiment isso é o que eu sou, uma personificação, of always thinking good e about sempre others. penso sobre outros. So if you are embodiment, you will Então, give. se você é uma personificação, você vai doar, certo? Very Então, subtle point, and of é course um we ponto need muito to sutil e, claro, nós observe precisamos ourselves that de novamente nos observar. I change Isso my acontece attitude algumas for vezes. Eu mudo minha atitude from para my alguma mood coisa, becomes like pelo meu humor, e ele se torna, ele flutua. and then I say okay, I have to love Então eu them, digo, ok, but not really properly, right? eu tenho que fazer isso. So that is why it Então, means that when you are por giving, isso significa que quando você está doando, você está recebendo. both ways, like when I think of I have to give, Então, de ambas as maneiras, quando eu penso que eu tenho que doar, então você tem so que you estar are completo, giving certo? yourself first, Então você está dando você primeiro, depois para outros. giving others, Dar a outros, by that you are receiving for the self. e assim você está recebendo para você, para sempre. Interesting balance É between um equilíbrio muito interessante and service. entre a assimilação e o serviço. So for tomorrow, our homework
Então, para amanhã, nosso dever de casa é constantemente doar. Constantly giving is the form Constantemente doar é a forma for de receber everyone. todo o tempo. Brahma Baba, Brahma Baba, Baba said, Brahma Baba Baba diz, Brahma Baba, showed himself so humbly. ele se colocou de forma tão He was humilde. such a server. Ele era tal He served with servidor so much humility. e servia com tanta He was humildade even ready to que ele estava massage mesmo pronto para children's massagear feet. o pé dos filhos. So giving respect Então, dar actually respeito, increases your na verdade, self-respect. aumenta o seu autorrespeito. So Baba used to mention at that Então, time Baba costumava mencionar the naquela época specialties of many children, as especialidades de muitos filhos. and he used to mention the names sometimes. Ele These costumava lectures are very good. This one is loved by everyone. This falar one que is esse aqui é muito bom, esse aqui dá muitas boas palestras, esse aqui faz muito serviço. and we all, I think most E of nós us também, eu acho que a maioria de receive nós one's own self, somos on aqueles whom they have become blessings. que têm que receber bem. So same is with us. Então, o mesmo é Not conosco, only for one's own self, but não for apenas others also. para nós mesmos, mas outros por outros também. When we look at their specialty, Quando a gente olha para a we describe especialidade that. e nós We descrevemos thank God isso, for that isso soul. se torna uma bênção para a alma. But also I receive. Right? Mas também eu recebo, certo? So receiving all the time Então, receber todo o and then tempo giving e então doar being embodiment. vem de se tornar uma And I think we personificação. want to become E eu complete. acho que todos nós queremos nos tornar completos. Todos nós queremos nos tornar personificação. Now, if you are doing something Agora, which se is você está fazendo it's not embodiment, alguma coisa then you will be que o tired. intelecto não fica uma personificação, você vai ficar cansado. Yesterday, someone asked a very Ontem à good noite question. alguém fez uma pergunta muito interessante. O que é um intelecto amoroso? So intellect generally is a Então, logic. intelecto, But na why verdade, should we do this happen? Why should por que isso devia acontecer? O intelecto trabalha desta first you forma. immerse the love in Mas it, primeiro você emerge amor no intelecto. Então você pensa, will be different. seu pensamento será diferente. It is, Baba Mas said, quando buddhi, other is vipreet, with not thinking in love, will not be victorious. Então, quando você começa a pensar muito, você não vai ser vitorioso, porque é o poder, a força na alma deste amor. É para a Baba, para o eu. Isso vai dar a capacidade de servir ou de encarar qualquer que seja a situação. Há poder. Então, eu tenho que manter isso aumentando. Então, o reconhecimento de outros não é se rebaixar, mas, na verdade, isso aumenta o seu auto-respeito. Então, Baba diz, Baba sempre sentiu, mas também descreveu os filhos que estão à frente deles e podem dar melhores palestras do que ele. Ele nunca se colocou em primeiro, ele sempre disse que os filhos eram primeiros. Ele sempre deixava os filhos irem primeiro e considerava eles ser um sênior, no sentido de, você faz isso melhor, você faz isso melhor. Porque ele fez isso, ele não se colocou para baixo, mas ele se tornou ainda mais elevado. Isso é conhecido como ser
número 1 servidor digno. definition of true servant, A definição de where souls are touched and they receive. To give respect to others servidor verdadeiro, dar and respeito to para keep yourself outros humble e manter-se is humilde a sign of having mercy é for o others. sinal de ter misericórdia The por form of outros. constantly giving becomes A the forma form of receiving for de estar, de constantly. constantemente doar é a forma de receber todo o tempo. And you know, E not vocês only sabem, have to have trust, but você also generosity tem que ter confiança, mas também is generosidade. receiving. E doar é receber. And of course we believe it, E claro, a gente maybe acredita, intellectually, but mas today talvez is the day for us intelectualmente, mas amanhã é o dia para nós practice, to do praticarmos that, observe yourself e olhar para e observar-se and see that if you are e ver se você está, se você é capaz de and dar experience receiving e se você forever. experimenta receber para sempre. Om Shanti. Hello, Didi. Hello, hello. Welcome back. Olá, Thank you. Didi, bem-vinda de volta. To the US and Muitos then bons to retornos para os Estados Estados Unidos hoje. Did you miss us? Você sentiu nossa falta? I mean, I thought you will be Eu there. pensei que vocês estariam I didn't aqui. see it, so Eu não vi, mas eu pensei que vocês for estariam another aqui. time or some other time. Yeah, for sure. But I'm just thinking for the whole of Avyakti. Mas eu estou pensando sobre toda a Vyakti Parivar. Então, a gente teve sua presença, claro, mas eu estava perguntando se você não sentiu a nossa falta de não ter sessões à noite. Because Definitivamente. I always find that Porque eu sempre acho being with que the family, estar com a sharing família, revolver, points, revisar os this is pontos, very isso good é, to é do muito that bom antes de ir end para a of the cama day to do e this. no final do dia fazer This is isso. what I think E por isso eu acho que yeah, I did miss the family. But eu sim, eu sinto a falta da família. Mas eu acho que a família não sentiu a minha falta, porque a gente pôde ver todas as suas apresentações, mas um pequeno grupo teve uma oportunidade de ficar com você e revolver. Então, eu algumas vezes perco isso. yeah, what happened Sim, that o que acontece é you know, que thousands and thousands of people haviam milhares e milhares de pessoas de todo lugar, estava chovendo também no dia da inauguração. Então, todo mundo estava dentro da casa, em algum lugar, tentando um espaço. Então, era tarde, mas eu disse que eu ia dar todo e triste para todos, porque essa é a única época que eu posso encontrá-los. Eles falaram, vai demorar 2 horas. Eu disse, não importa, eu quero fazer isso. Então, nós demos tole e bênçãos, e era muito tarde, e nós tivemos o almoço. Mas assim a gente teve a chance, e haviam questões com os nuances, encontrar os instrumentos principais. Então a gente encontrou os instrumentos e nós tivemos uma conversa coração a coração. Isso é para ver como nós estamos indo, e muito interessante o que aconteceu, que vieram perguntas sobre relacionamentos, se há duas opiniões, duas ideias, de como se comprometer. A gente deveria pensar e nós deveríamos prestar mais, obedecer mais, mas saber que os sanskars de alguém, ou se alguém diz, eu tenho uma capacidade limitada, eu posso fazer muito pouco, é muito interessante. Então, no final, todos os irmãos ou todos os niwasis vieram e eu estava tão impressionada de ver o trabalho duro que foi feito. Eu não sei por quanto tempo eles tiveram isso, mas Jayante disse que eles tiveram 300 cevadares de lugares diferentes. 300 tiveram que ficar, comer,
mas eles estavam servindo de forma maravilhosa. E eu vi muitos Brahmis antigos, muitos Brahmis antigos. Eu estava feliz em vê-los, mas também every center had some people, it todos os centros tinham alguém lá. Haviam mais de 2.000 toles foram distribuídos. E eles deram uma boa um bom tanto de comida, eles puseram numa sacola. Então, a sacola branca era para os veganos e a sacola marrom era para as refeições comuns. Então, tinha muito tole, cozinho tole vegano, tinha muitos veganos lá. Então, eles são incansáveis, e eles estavam muito felizes. Eu estou tão feliz que não foi simplesmente o encontro que você esteve, mas os residentes também tiveram a chance de interagir com você. Mas também na próxima manhã houve a Murli. And why can't we meet in a hall? So there were 80, 90. Então havia 80 ou 90 que ficaram e os outros tiveram que ir para fazer alguma coisa, e nós tivemos a Murli e houve uma boa compartilhamento, triste, todo novamente, e quaisquer palavras que alguém tinha que dizer. Então isso foi outro grupo de manhã. E claro, havia poucos visitantes, alguns médicos, alguns deles, e encontrar eles. E naquela época foi o almoço, e à noite teve um programa de 5 às 7, mas eu tive que sair às 5h20. Então eu somente disse oi, e muitas oportunidades, incluindo todos os instrumentos, vieram na sala por 2 minutos, 5 minutos, e encontramos todos. Muito bom. Quando você está oferecendo duas coisas. Uma é, eu estou perguntando para você se você sentiu nossa falta, mas Baba não sente nossa falta em termos de quando ele vem e olha. Então, eu estava vendo a Murli, e aí vendo o Dadiji, e via quando o Baba via. Então, Baba nunca falou que ele sente falta de nos encontrar, como ele costumava nos encontrar. Uma vez ou duas, Baba disse que Baba não pode ir sem os filhos. Então, ele é para os filhos. Então, sem a presença de Baba na vida de cada um, a gente não teria a Índia. Então, é essa fé. Quando eu olho para quando eu olho para Baba, eu vejo que os olhos deles estão esperando para encontrar os meus olhos. Então, eu não posso dizer que Baba sente nossa falta, mas ele mantém nossa presença com ele. Sim, desculpe, continue. Não, isso é o que eu sinto, que ele cria a nossa presença todo o tempo. Eu sei, ele é sempre disponível. E mais cedo, antes da meditação das 7h30, você estava falando uma história que naquela época havia menos da metade das pessoas ouvindo. Mas você estava nos dizendo uma história sobre eu estou tentando saber se é a mesma história que Daddy Yankee contava. Daddy Yankee estava lá e eu nem sabia. Eu conheci ela, mas eu não conhecia ela muito porque a nossa área, Delhi e Mumbai, era de Didi Mohini. E Mumbai e outras áreas era Dadi Prakashmani.
e Daddy Yankee estava em Pune. Então eu não conhecia ela muito bem, mas ela costumava ouvir muito sobre mim. E naquela época, alguns de nós, a gente era muito novo e a gente tinha. Então ela sempre fala dessa história, que havia 22 jornalistas vindo, então eu não sei o que eles pensaram, mas eles me convidaram para falar com eles, entrevistar eles, e depois disso eu estava fazendo, sempre que havia coisas para a imprensa, e em Madhuban haviam 80 jornalistas pela primeira vez. Então Satish Bai estava comigo, mas algumas vezes alguém ficava num argumento e as irmãs, elas podiam explicar melhor do que argumentar, porque Baba sempre diz: não tente provar nenhum ponto. Você diz o que é certo, certo? Você não prova. Mas algumas vezes, durante a conversa se torna muito argumentativa e eles não podem ter uma boa imagem de nós. Então, aqueles dias, realmente, você diz o que é verdade, você diz de uma forma muito polida, e isso mesmo pode ser rejeitada, mas pelo menos você deixa um sentimento bonito naquela pessoa. Foi isso que eu percebi. Eu percebi isso quando você disse que as irmãs são mais abertas, as pessoas estão abertas mais do que as irmãs dizem. E foi muito difícil encontrar todos esses jornalistas, porque o que acontece? Um tipo de... Depois da partição em Delhi nós viemos, mas a gente não era muito conhecida e havia uma publicidade muito negativa que estava sendo carregada do passado, de deixar a casa. Então muitos pararam. Então a gente fez um esclarecimento sobre o que eles ouviram. Então eu tive muita sorte que minha família é Log, que estava apoiando a Yaga, mesmo não estando em Guiana no começo. E isso foi um ponto que eu pude dizer que você não foi falado para deixar sua casa, mas se eu estou livre, eu digo, por que eu não posso sair de casa e ir para servir outros? E a outra coisa é quando você é restrito e você não tem liberdade, você tem que ir para as aulas. Então, na verdade, eles vão dizer, irmão, eu saí. Então, explicar definitivamente. Uma vez tinha 85 deles, uma imprensa, uma conferência de imprensa grande em Abu, do Meditation Hall. E aí, muitas perguntas sobre conhecimento, sobre Brahmababa, Yaga, de onde vinha o nosso dinheiro, por que mulheres. Então, hoje eles estão felizes, mas ainda há alguns que necessariamente não gostam das lideranças das mulheres. Eles não falam, mas eu acho que é uma boa porcentagem que reconhece a liderança feminina. Uma vez, 2 ou 3 VIPs vieram no History Hall e quando eles estavam andando no History Hall, no chão, e havia cocô no chão. E eles falaram, eu não entendi. Ah, tá. Haviam lençóis no chão e eles diziam, isso aqui é de irmãs ou de irmãos. Com todos os passos que eles davam na organização, qualquer coisa que estava acontecendo era uma energia de família. Então é como se eles começassem a sentir irmãs, mas isso se tornou muito diferente. Na Murray de hoje, novamente, eu fiquei perguntando quem era mais humilde, Deus ou Brahma?
Eu acho que ele está seguindo Deus, né? Isso é uma boa resposta. Então, hoje ele disse que the mother can't be incorporeal. a mãe não pode ser incorpórea. And so again, this is a big secret. In other words, is it Isso é um grande segredo. Em outras palavras, você pode dizer que você reconheceu Deus se você não reconhecer Brahma Baba como a mãe, Only, let's say when porque child is born, mother will introduce child to father. quando a filha nasce, a mãe introduz o That this filho is your para father. o pai. So Então, olha, Brahma esse aqui é o Baba, seu pai. Então, Brahma Baba why cannot be incorporeal mother? Because não pode ser a mãe incorpórea, I have to be adopted. porque eu tenho que And then nascer. I am adopted by corporeal. Eu fui adotada por um ser corpóreo, não pelo Mother is incorpóreo. incorporeal. Mas o pai é incorpóreo. Corporeal Brahma Então, o corpóreo Brahma to the father. nos apresenta ao pai. And then father also Então, o pai talks também about mother. começa a falar sobre a mãe. Mother. So it's really both, no? Então, é realmente os dois, certo? Father introduce mother. Pai introduz a mãe introduz o pai, Then mother, father. Or we e a say gente father, diz mãe e pai, ou a gente diz Bapdada. Então, é muito interessante. when we came, how Nos dias step by step do início, quando a gente veio passo a passo e a gente se tornou próximos de Brahma Baba, a reconhecimento de Shiva Baba. childhood experience. And Esse é o filho que experimentou isso, e mesmo agora, quando eu olho para Brahma Baba, eu sempre digo mãe e pai, also when I look at Shiva, mas também quando eu olho para Shiva Baba, é a mãe e o pai também. São ambos. Isso é muito interessante. everyone cannot understand. Nem todos podem entender, somente aqueles que são filhos podem entender o que o Baba está falando. Então, eles tentam explicar. Você não pode começar a tentar explicar para um jornalista, porque não há meio de que eles possam entender isso. Não, porque eles estavam dizendo que Brahma Baba era o fundador, era o encarregado de tudo, mas eu acho que não é uma questão de não reconhecer, mas é o sustento que vem na Yagya, o sustento dos pais. Se você for para ashram de gurus, você vem para os gurus dos pais. E aí lá em Madhubam você pode sentir que não é só sua mãe, mas é o master e o guru e também seu pai e mãe. É muito confortável ir para Madhubam, porque a gente está sendo sustentado pelos pais, certo? E de quem é a responsabilidade do servidor ou instrumento, mas o sentimento, em geral, é muito de que o pai está nos sustentando, os pais estão nos sustentando. Essa é uma pergunta, mas eu pensei que David Ali na tela ele chamava Junk de Janak e Dadi para Kashmani de Kumarka. E por que ele chamava de Didi? Porque Babura Baba chamava Didi de Didi. Ele não chamava ninguém mais de Didi? Não. Didi era a oficial. Hoje, alguém mais velho chamava de Didi, mas naquela época só tinha uma Didi. E depois disso, em Delhi você é muito comum você chamar Didi todos. Em alguns lugares eles chamam de sister, mas é somente uma Didi. E como o Baba se dirigia a você? Algumas vezes Mohini e algumas vezes Mohan. Ah, interessante. Então ele via você como um filho também. Porque ele disse que o filho traz uma rede. Então você é muito boa. Incrível, isso é incrível. Então, nosso tempo está terminando e eu tenho que perguntar-lhe sobre Being humble and being my de own ser humilde e ser fã de mim mesmo. E eu acho que muitas pessoas podem
não têm tanto respeito por si mesmo e não são capazes de louvar outros, mas talvez não Yeah, se because vejam, they themselves seeing porque themselves. eles mesmos They see veem eles themselves mesmos. through Baba. E Baba se eles sees veem them. através de Baba, ou They will triste de know Baba, after their eles special. vão saber que os outros After their eles vão saber as especialidades de outros. Yes. Eles vão dizer, por que Deus me ama? E podem Baba loves me descobrir, because of this, or Baba loves me because of that. e That Baba is me ama por causa disso ou por the causa daquilo. self-respect, Isso self-recognition. aumenta o auto-respeito, What o I auto-reconhecimento, e esse é o papel que eu tenho que desempenhar. Once, Eu lembro que I was você struck diz uma interested vez, with like when there's defamation or criticism of quando há anybody else. difamação ou qualquer outra coisa, What you said very simply o que was você disse simplesmente era, how Baba sees me. como o That's Baba the me vê? important thing, isn't it? But we Isso é a can coisa sometimes mais get caught importante, up in certo? how others see us. Algumas vezes a We gente don't see é us pego em outros pensamentos as que alguém não vê how nós. Baba sees E a us. gente esquece como o Baba está nos vendo. someone asked me that, É como se alguém me I dissesse say like que whatever. I said qualquer for coisa, me, eu digo que eu whenever sei por someone mim, even subtly shows me quando alguém that I shouldn't be certamente here, I say okay. I me say disser Baba que eu não informed me. deveria estar aqui, eu posso sair daqui, mas Baba vai me He dizer, sent me. He porque kept me ele me here. mandou, ele me The manteve same aqui. day or few days after Baba said, Então, alguns dias just depois, sit Baba there disse, as Daddy Jani is você sitting apenas there. senta lá e Dardiane está sentada lá também. So many people E say, depois it's disso, hard, I say, but Baba mesmo is algumas pessoas estavam taking good dizendo, care of me. Nova York é He's muito taking difícil, e care eu of me. disse, não, Baba está tomando I'm conta de very mim, happy está that you tomando again conta de nós. Eu spoke estou about muito feliz que my ele trouxe você relationship para with you. cá. So Eu sei que outros looking também forward. estão. Again, welcome back, Didi. Mas, And Amanda novamente, wrote a very bem-vinda. nice note A Amanda escreveu uma nota muito expressing her bonita, feelings. So expressando it was sentimentos. beautiful when Então, eu não sei, beautifully she described foi muito bonito que ela her experience was. descreveu qual foi a experiência dela, Because I feel like porque eu sinto I feel que like I'm mother for them or big sister for Yeah, them. eu sou uma mãe para ela, uma grande irmã para ela, e yes. eu tenho que dar o Violin suporte. instruments or whosoever. Todos os instrumentos Also, principais, I made effort, porque isso eu faço esforços. Eu even disse, não, this mesmo long na... ago, I must be there. And then I think it worked very well. Então, eu acho que She wrote funcionou a muito beautiful bem, note. mas ela mandou uma nota muito bonita. Are you going to share it? Você vai dividir conosco? Very well. Sim, nós podemos dividir. Thank you. Okay, what even then? Obrigado. Okay. Om Shanti. We definitely would have enjoyed more if you were there. Nós vamos fazer mais se você estiver aí. Hi, Pumi. Okay, she is reading. Audibon, can you read? Sure, okay. You came ever so Você quiet, veio sempre tão de forma even more quiet. silenciosa e saiu You brought mais with you silenciosa. a Você blend trouxe com você of all our uma divine mistura de ancestors, todos os nossos ancestores divinos. the A awesomeness quietude of Daddy Gulzar, de ver tudo de also Dade the Gulzar, determination, the tirelessness a, of a resolução, a determinação Smile, the e, vision of belonging of Body Daddy, the e humor, ser incansável de Dade Yankee, o the sorriso, a accomplishment of visão Mikta, e of pertencer de Jishbai, Badidade, o the yielded humor pointedness of e alguma Ramesh coisa em Bhai, hindi de the Jagdish Bai. Navadvita of Ishu Daddy, and São much palavras em more. hindi de Ramesh Bai e You Shuddhadi reminded e muito, us muito mais. Você of lembrou the nós, spoken and unspoken word ambos and all that's com true palavras and faladas e palavras não faladas, important. de tudo que é verdadeiro, original e importante. Como nós podemos dar obrigado What Baba wants us to do. aos outros? Tem que fazer o que Baba quer que nós façamos. Beautiful. Oh, not sure
do you want us on or off? Yeah, beautiful qualities. Yeah, this is Okay. love, Penny Ben. This is love. Yeah. When I hear all that, then I try to look into and see. I Quando make eu sure vi isso, eu tentei ver. for Eu não sabia se self and essas expression. qualidades estavam na But expressão, love in Brahmin mas family is so a família, o amor da família Brahma é tão wonderful. It importante. really sustains. E o amor é o que These sustenta. little Então eu Kumars vi grown up. essas pequenas Kumar nascerem. So interesting to see. Então é Some interessante are ver old, some have que alguém become se parents tornou muito and mais velho. very interesting. Yeah. É muito interessante. Okay. Om Okay, Om Ok, Shanti. Thank Om you, Shanti. Vivian. Obrigado novamente. Om Shanti Avyakti Parivar. Thank you, Didi, and thank you, Om Wadiben. Shanti Parivar, obrigado, Adi Nice to Didi. have you all. Sempre bom ter vocês. So now tomorrow is Tuesday. Então agora amanhã é terça, os horários são os mesmos. 4:45 a.m. is from 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. This is the Avyat Murli of the Om 29th. Shanti Avyakti Murli de 29 de abril de 1971. O método para passar o papel ilimitado. Hoje é o final do Bhati ou é o começo de um papel prático do Bhati? Onde vocês estão indo agora? Vocês estão indo para a sala de exames ou para os seus próprios lugares? Quando vocês se consideram estar indo para uma sala de exames, vocês serão capazes de passar no exame prático. Não pensem que vocês estão indo para suas casas. Não. Having completed a very big course, you are now Ter completado um grande curso, vocês agora vão para a sala de exame para ter o papel mais elevado, o exame mais elevado. Quando você está estudando no centro, é como estudar em uma escola. No entanto, quando você toma treinamento direto, você está estudando com Bhakti-Dada e os instrumentos Maharaj e Madhuban, a terra de bênçãos, vocês deveriam considerar-se como estudante de uma faculdade ou uma universidade. A diferença entre o exame dado numa escola e o exame dado numa universidade e também a diferença no estudo. Então, para ter treinamento nesse BAT significa se tornar um estudante universitário. Então, vocês vão agora fazer um exame para estudar em uma universidade. Você somente consegue um status depois de estudar numa universidade. Da mesma maneira, somente aqueles que passam o papel prático do BAT recebem um status e um estágio para o presente tempo e para o futuro. Então, não pensem que isto é um aspecto comum. Mesmo que alguém esteja estudando no centro e talvez recebam mais provas, isso é uma prova feita por uma universidade. Mesmo se depois terem sido carimbados por Bapdada e também ter um tira que é aplicado para Bapdada, alguém cai no exame prático. O que acontece? Someone fails in the practical paper, what happens? The stain of having failed is left for birth
A after lembrança de ter falado está deixada no nascimento após o nascimento. No entanto, se você tem alguns sanskaras de faltar e falhar, ou se você sente que o seu comportamento deveria ser como esse, então, antes de você ir, terminem com essa falha e comportamento ou sanskar de fraqueza hoje, que para que você não fale quando você fizer um exame na sala de exame. Vocês entendem? Vocês têm esse exame. Isso foi fácil, mas o número final ou as notas finais são somente dadas após o exame prático. Então, transforme ambas sua consciência e visão antes de você ir, antes de vocês saírem daqui. Qual deveria ser sua consciência? Eu estou tendo um exame a cada segundo. Qual deveria ser a sua visão? Baba, o professor está me ensinando e eu estou estudando a alma. Eu sou um estudante. What should you have in your vision? Baba, the teacher, is teaching me. And I, the one who is studying, the soul, I'm a student. By going from here, having Ao transformed ir, ao sair daqui, tendo transformado a sua consciência, atitude e visão, você não vai falhar, mas você vai passar completamente. Então, não considerem que o Bhakti ser uma coisa comum. Mantenham este carimbo e tilak do Bhakti com você sempre. Assim como o certificado de uma universidade capacita você a fazer um trabalho e capacita você a obter um status, da mesma forma, mantenham esse carimbo e o tilak do Bhakti com você todo o tempo de uma maneira prática. In the same way, keep this stamp and tilak of the bhakti with you all the time in a practical way. This Esta é o maior certificado de todos. Aqueles que não têm o certificado não são capazes de obter o status. Similarmente, isso também é um certificado. É um certificado para o presente, o futuro e uma futura aquisição e sucesso. Um certificado é sempre olhado com cuidado depois. Através de desperdício e através de descuido, talvez você perca isso. Então, nunca seja influenciado por Maya e permita descuido nos seus esforços. Therefore, never be influenced by Maya and allow carelessness into your effort. Otherwise, Caso contrário, você vai pensar que você tem um certificado, mas Maya Ravan vai ter roubado isso. Assim como os ladrões hoje, e mesmo ladrões de bolso, fazem tudo de uma maneira muito esperta, que externamente você não está consciente de nada, mas o bolso está um pouco vazio. Da mesma maneira, se você traz o descuido para os seus esforços, então a Avan vai roubar você silenciosamente, você não será capaz de obter o status. Então, atenção, vocês entenderam? Continua. do you understand? Acha, we will continue tomorrow.